Então vamos lá, né, gente? Conservador sobre os comunistas. É aquele rapaz, se eu não me engano, ele já foi marqueteiro do Brasil Paralelo e ele comentando sobre os comunistas na internet, a militância comunista na internet. Vamos ver o que ele tem pra falar. Mas aí voltando lá pro discurso dos comunistas que tu Então, isso, discorda. isso eu acho uma puta. Cara, eu acho uma covardia. Eu acho uma covardia. Eu acho um exagero tão exagero quanto o liberal que fala pro pobre que é só ter Por isso mindset. que a teoria da ferradura, cara. Comunista e anarcocapitalista, Cogos e Ian estão aqui, velho, lado a lado. Cogos e Ian estão lado a lado. Cogos e Ian estão lado a lado. Eu acho que já começou muito bem, né, velho? Muito bem. Você pega o Ian Neves. O que o camarada Ian Neves vai falar? Que ele quer emprego para todo mundo, que ele é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar da classe trabalhadora, que ele é uma pessoa. É visível isso no discurso do Ian, que ele tem a preocupação em atender as necessidades da classe dele e tudo mais. O Paulo Cogos é um cara que vai pro YouTube e fala que tem que armar a criança, tá? Idênticos. Idênticos. Você sabe quem começa essa palhaçada da teoria da ferradura? É a Hannah Arendt. Sabe, a Hannah Arendt, aquela que foi financiada pela CIA, que já provaram isso no livro Quem Pagou a Conta, com documento histórico, com documento oficial, com confissão dos agentes da CIA que confessaram fornecer documentos adulterados para ela usar de fonte no livro. E aí esse cara reproduz isso. Não é à toa que é Brasil Paralelo, né? O que Cogos vai falar? Que o Geraldo Alckmin é o Mao Tse Tung. Uma vez ele falou isso. Uhum. E tem sempre esses exageros hiperbólicos. O que o Ian vai falar? Que existe liberdade plena na Coreia do Norte. O Ian nunca falou isso. Nunca falou isso. Até porque o materialista de verdade sabe que não existe liberdade plena. Tá vendo como é que é? Ele pega um discurso idealizado sobre as pessoas, porque o Ian nunca falou isso. Qualquer materialista que se preze sabe que não existe liberdade plena, mas aí, para corroborar a fala dele, ele vai dizer isso. Que tudo é propaganda e tudo é enganação. Uhum. Tudo. Ah, mas aí a gente já tem documento histórico sobre isso, tem bibliografia muito vasta sobre isso, né? Para quem está assistindo, eu recomendo o Luiz Althusser, Ideologias e Aparelhos Ideológicos de Estado. Vai lá. Lá tem uma descrição muito boa sobre o que é ideologia, como ela se propaga dentro da superestrutura e da estrutura social, tá? Dentro dos aparelhos, tanto estatais quanto não estatais. Muito bom, 100 pagininhas, muito bom. Vai ficar vendo aqueles documentários mostrando os coreanos falando eu fui pago para falar isso. Eu desconfio de todos os exageros. E aí quando a Mazano fala não dá para enriquecer, eu falo mentira. Eu não sou sociólogo, eu não sei fazer um curso de 1 hora para falar que é mentira. Mas eu olho para isso e eu sei que é mentira. Aí o cara me fala da direita. Não existe. Não, detalhe, eu não sou sociólogo, eu não sou nada, mas ele olha, tá ligado? Olha, base de dados nenhuma, fontes confiáveis nenhuma, basta olhar, né? Basta olhar. E é o cara que diz que olha pro Ian e olha pro Paulo Cogos e vê duas coisas parecidas, né? Existe racismo no Brasil, o racismo no Brasil é mais social. Eu olho meu amigo preto e ele tomou mais enquadro numa semana do que eu tomei a vida toda. Existe. Uhum. Eu tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Mas eu nunca deixo de acreditar naquilo que eu vejo. Pode ser que eu veja coisas erradas depois e reforme. Até porque. E aí tem uma coisa que é muito importante de destacar, que é o seguinte: o que você vê não representa a totalidade. Não no caso do racismo. O racismo existe, é estrutural, é histórico, tem uma superestrutura social que mantém essa parada. Tô falando de outras coisas. Se você vê um exemplo acontecendo, não quer dizer que o micro se respalda no macro. Não é porque você estuda numa escola pública que é boa, que todas as escolas públicas são boas. Não é porque você estuda na escola pública que é péssima, que todas as escolas públicas são péssimas. Tá?
Não é porque você teve um professor marxista que todos os professores são marxistas. Não é porque você teve um professor liberal que todos os professores são liberais. E outra, a exceção não faz a regra. Começamos bem. Essa galera do Brasil Paralelo não sabe fazer análise, tá ligado? Exceção muitas das vezes ela não é regra, muitas das vezes não. Exceção não é regra e muitas das vezes tem exceção que confirma a regra, tá? Porque tu também é um exemplo, né? Mas então, eu sou um exemplo. Eu tinha R$ 43 na conta quando fui viver por conta própria a minha vida. E logo depois eu tinha R$ 90 mil de débito de uma empresa que eu abri e quebrei. E foi trabalhando, atendendo cliente, que eu me construí. E, puta, cara, digamos que eu tenho um patrimônio razoável. Muito mais do que razoável. Mas aí as pessoas vão falar assim: ah, mas tu foi filho de médico. Lembra dos meus stories? Vocês nunca podem, eu nunca posso falar que eu fui pobre. Porque eu falo assim, mesmo o meu pai tendo se divorciado, mesmo eu tendo crescido sem o meu pai, mesmo eu tendo tido uma criação dentro de casa completamente caótica, a relação a conta, você dita meu nome, eu tô sendo, sempre tem um monte de ações das escolas que minha mãe não pagava, e um monte de cheques voadores, essas coisas todas. Mas assim, cara, eu nasci numa casa onde eu tive acesso a livro, onde eu tive acesso a computador. Eu nasci numa casa... Teve acesso a livro. Que livro? Que livro? Se for do Hayek, era melhor não ter tido acesso a livro. Se for do Mises, era melhor não ter tido acesso a livro. Foi o quê? Foi um Smith, pelo menos? Foi um Locke? 2 canalha, mas pelo menos ali tem alguma coisa ali que você pode tirar e discutir. Né? O Locke era escravista e o Adam Smith também defendia a propriedade privada acima de tudo. Né? Mas ali ainda tem umas discussões que dá para você fazer, discussões interessantes. A discussão que o Marx faz no Capital com o Smith é muito interessante. Né? Se você lê A Riqueza das Nações, lê o Smith, lê o Capital, parece que são 2 autores sentados numa mesa conversando e debatendo. É muito interessante. Né? Que tipo de livro? Qual que é a qualidade da literatura? Falar que tem acesso a livro não adianta. Teve um rapaz outro dia que postou não sei se foi no Instagram, no Twitter, não sei se eu sei que eu vi pelo Twitter. Eu li 80 livros no ano. Você pega os 80, nenhum presta pra nada. É tudo livro de autoajuda. Tudo livro de autoajuda. Livro de coach financeiro. Sabe o que coach financeiro sabe de economia? Nada. Basta olhar Primo Rico, Bruno Perini, os caras não sabem nada de economia. Nada, tá? Onde eu sabia que a história da minha família tinha meia dúzia de pessoas que ganharam a vida pelo trabalho. Eu tenho um tio-avô que foi sócio do Monteiro Lobato que criou a Petrobras. Ainda que eu nunca tinha tido acesso a um centavo desse patrimônio. Eu tenho Monteiro Lobato que criou a Petrobras. A Petrobras ela foi criada pelo Getúlio Vargas. Inclusive com o dinheiro do Plano Marshall. A Petrobras, a Vale do Rio Doce... Tanto é que na época que o Vargas vai criar a Petrobras e vai investir dinheiro para descobrir se no território do Brasil tinha petróleo, ele era chamado de louco pelos empresários pelo setor privado. Que era impossível ter petróleo no Brasil. Que era gastar dinheiro público que era jogar dinheiro público no ralo. Gastar com prospecção. Ele pega dinheiro dos Estados Unidos, faz a CSN, faz a Vale do Rio Doce, se eu não me engano, parte desse dinheiro que vem do Plano Marshall vai para a Petrobras. Quem cria a Petrobras é o Estado, quem cria a Vale do Rio Doce é o Estado, quem cria a CSN é o Estado, quem cria a Caixa Econômica Federal, se eu não me engano, também é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas estatiza o Banco do Brasil. Ele não sabe da história. Ele não sabe o que foi o Plano Vargas. O Plano Vargas não, o governo Vargas. Justamente é o governo Vargas que cria a base para o desenvolvimento, para a possibilidade de desenvolvimento de uma indústria nacional. Se não fosse o grosso do investimento feito pelo Estado, até hoje a gente talvez não teria indústria nacional. Né? Porque ele cria a indústria de base. Né? De extração de matéria-prima. Para depois vir, sim, a construção de uma burguesia industrial. Então, ou seja, é chutômetro pelo chutômetro e foda-se. Né? Um avô que nasceu em Quebrangulo, um dos municípios mais pobres do Nordeste, que se tornou médico psiquiatra e que formou 6 filhos. E que os homens foram médicos, as mulheres professoras, que tem um engenheiro, que esse meu tio foi estudar nos Estados Unidos, engenharia química, voltou, trabalhou com petróleo. Mesmo que eu nunca tinha tido um centavo de acesso a esse dinheiro todo, e muito desse dinheiro foi sendo perdido, Getúlio Vargas estatizou a Petrobras, meu tio morreu sem nada, essas coisas. Getúlio Vargas não estatizou a Petrobras, ele criou a Petrobras. Todas.
Você entende que esses exemplos são importantes? Porque você olha e fala, caralho, dá pra fazer exatamente como esses caras fizeram. E aí eu falo, o cara que é filho de porteiro, o cara Não, que é é engraçado que ele fala como se o cara tivesse, sei lá, nada, e no outro dia ele cria a Petrobras. Gente, criar empresa não é fácil. Criar empresas não é fácil. Ainda mais empresas grandes. Estudem só a história da Amazon. A história da Amazon é um ótimo exemplo para você pensar nisso. Não é de um dia. Não é o cara, não é só ele ter a ideia para criar uma empresa. Ideias, pessoas têm todo dia, a todo momento, ideias diferentes. A parada é que transportar daqui para a realidade existe um abismo. Ainda mais empresa de extração de petróleo. Historicamente, se você pegar hoje as principais extratoras de petróleo do mundo, ou elas são estatais, ou elas têm uma brutal interferência do Estado. Ah não, Rodolfo, mas nos Estados Unidos as extratoras de petróleo são todas privadas. Mas eles só têm a maior máquina de guerra do mundo a seu favor para invadir países que, curiosamente, como diz o Monarca naquele corte que ele está discutindo com o Fernando Holliday, estão sentados em imensas reservas de petróleo. Vocês acham realmente que a invasão do Iraque não foi para atender interesse da burguesia norte-americana, não? filho de empregada doméstica, ele não se sente digno nem de entrar no JK. Esse cara pode ganhar muito dinheiro, esse cara pode se tornar um advogado extremamente bem sucedido. Ele nunca vai sentir que ele tem direito de sentar no fazano. Talvez não todos, mas muitos. Por quê? Porque foi negada essa dignidade. E aí, quando eu tinha alguma dificuldade, porque eu vim do Nordeste, sou um cara miscigenado, cara de índio, e eu era chamado de Papa Capim, porque eu tinha um cabelinho assim de índio, né, quando eu cheguei. Eu fui estudar na escola só de branco. E eu sofri aquele primeiro... Eu não vou chamar de preconceito, mas aquela primeira estranheza das crianças todas falando como paulista e eu falando como nordestino. Mas aí quando eu falava, meu pai é médico, as portas, opa, ele é um dos nossos aqui, é médico, não sei o quê. Então assim, eu não nasci na... Cara, eu acho absurdo esse conceito de, ele é médico, tipo, foda-se, é uma profissão como qualquer outra. Tá ligado? Foda-se. Na minha concepção, a profissão mais importante do mundo é professor. Sabe por quê? Sem professor você não tem nada, sem professor você não tem médico, sem professor você não tem engenheiro, sem professor você não tem enfermeiro, sem professor você não tem nada. Eu acho bizarro esse endeusamento que a sociedade brasileira tem sobre médicos, sobre advogados, sobre engenheiros. Se não fosse um professor, não teria nenhum deles. E olha que os professores, por exemplo, de universidades federais, todos eles, ou a esmagadora maioria deles, têm doutorado. E aí você para e pensa, eu acho que se não me engano é 8 anos da faculdade de medicina, 2 do mestrado, 4 do doutorado, a pessoa ficou estudando 14 anos da vida dela. 14 anos da vida dela dedicada única e exclusivamente a estudo, a pesquisa, para depois passar no concurso e virar professor. Mas não, o cara que tem um consultório lá e atende cobrando 300, 400 reais a consulta é o maioral na sociedade. Hoje em dia, o profissional que eu mais tenho respeito é professor. E essa galera tem um endeusamento por médico, coloca médico num pedestal e esquece que se não fosse um professor, esse médico não existiria. Né? E o mais interessante é o seguinte, que ele fala, isso foi negado, o acesso à educação foi negado. Sabe qual o país que o acesso à educação não é negado? Sabe qual o país que o acesso à saúde não é negado? Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, China, Laos. Esses países têm uma coisa muito em comum sobre eles. E sabe o que eu acho mais interessante? Se você pegar os dados da ONU sobre os países mais alfabetizados do mundo, todos eles têm uma coisa em comum. Ou são países socialistas ou são ex-repúblicas soviéticas. Curiosamente, ex-países socialistas. A gente acha alguma coisa sempre em comum quando a gente para olhar esses negócios, né? Eu não nasci no zero. Andei pra caralho. Eu nasci lá na frente. Meu pai, eu sempre falei isso. Meu pai estudava em alemão. Porra, vai dizer que eu sou da mesma coisa da mulher do Madeirite conjugado? Não é. Não é.
Desde a minha forma de falar, desde a minha identidade, de eu me olhar e me enxergar de uma forma. De eu Não, e aí ele fala como se ele tivesse descobrido a roda, né? Ah, não, eu não sou igual, mas ninguém é igual a ninguém. Só para vocês terem uma ideia, quando você vai fazer estudo de casos sobre, por exemplo, acesso à escola, essas paradas, só de um aluno não morar tão perto da escola quanto o outro, isso já interfere na qualidade do ensino, tá? Isso que eu tô falando só a distância que ele percorre para chegar à escola. Aí você coloca alimentação, e aí você coloca acesso a bibliotecas, a internet, a material de pesquisa, né? Conhecimento necessário, porque pesquisa qualificada não é jogar no Google uma parada e puxar qualquer coisa e usar. Ainda mais quando você vai falar em campo acadêmico. Em campo acadêmico tem que ser referências bibliográficas que são reconhecidas pelos seus pares. Você não pode chegar e citar qualquer coisa. Na escola, no ensino básico, isso é permitido porque ali não tem o rigor, porque ali você está pegando, ensinando o conteúdo base para o aluno, a história do país dele, a base da sociologia, a base da filosofia. Aliás, não tem nem isso mais, né? Então existe uma diferença entre as coisas, uma diferença entre o ensino médio o ensino, e o ensino superior. E aí quando você pega para olhar as estatísticas do ensino superior, né, as universidades federais elas têm programa de apoio a alunos carentes. Muitos alunos carentes não teriam condições de estudar se não fosse esse apoio que a universidade dá. Porque aí você pega a renda familiar do cara, é R$ 500 por pessoa. R$ 600 por pessoa. E aí você pega e vai ver, né? O pai do cara tem 70 anos e tem que trabalhar para compor renda ainda. 80 anos tem que trabalhar para compor renda. Eu tenho certeza que essa é a realidade de muita gente. Muita gente. Porque no Brasil a gente tem um abismo social gigante. Só que esse tipo de pessoa não é capaz de pensar nisso. Por quê? Ele pensa no eu. Né? É sempre o eu. Ignora o fato do ser humano ser um ser social. Nós somos seres sociais, né? Mas aí vem com esse pensamento torpe, que é muito fruto de um pensamento neoliberal lá da década de 70. Vale lembrar o discurso da Margaret Thatcher: não vejo uma sociedade, eu vejo um conjunto de indivíduos. Esse processo de atomização do indivíduo leva as pessoas a pensar desse jeito. É sempre o eu, né? saber o meu valor. Então, assim, não é do zero. Tá vendo? Saber o meu valor, né? É tudo sobre o eu, né? Mas, cara, na boa, a minha história, ninguém. Poucas pessoas vão acabar com essa trajetória de sucesso. Então, eu também sou uma prova de que apenas financeiramente, sim, é possível você sair do zero e chegar a um número bem grande. Mas socialmente, familiarmente, essas coisas todas, houve uma grande retaguarda pra isso. Mas Tá vendo? Aí que entra a questão. Olha só, é possível você sair do zero e chegar no patamar alto. E aí eu sempre faço a pergunta: eu quero 100 pessoas que saíram do zero e viraram bilionários. Bilionários. Tem que ser bilionário, tá? Ah, não, Rodolfo, mas ele tem 3 milhões de reais. Um fluxo de crise isso acaba. Um fluxo de crise isso acaba. Eu pego, por exemplo, na cidade onde eu moro hoje, na minha cidade natal, eu vi um número enorme de pequenos e médios empresários quebrarem e perderem tudo ou se endividarem de uma forma assustadora durante a pandemia, tá? Eu estava na minha cidade esses dias para trás, né, durante o carnaval, que estava prestando serviço lá, e aí várias lojas mudaram, várias lojas mudaram o dono, fechou uma, abriu outra, fechou uma, abriu outra, por causa disso, né? Essa galera esquece, acha que, sei lá, tem uma renda mensal uma renda anual de R$ 600 mil, vamos botar tudo no mesmo patamar e vamos jogar para cima. Vamos supor que esse cara tem uma renda anual de US$ 600 mil. O Jeff Bezos faz isso em 8 minutos. 8 minutos. O que esse cara demorou um ano para fazer de lucro ou de patrimônio líquido que ele pode pegar e investir do jeito que ele quiser, um ano, o Jeff Bezos fez em 8 minutos. Isso é ser capitalista. Não é ter 3 milhões de reais na conta, não é ter
600 mil dólares na conta no exterior, isso não te faz capitalista. Não é ter a quantidade de dinheiro que te faz um capitalista. O que te faz um capitalista é ter uma grande quantidade de reprodução do capital. Para você ter uma grande quantidade de reprodução do capital, você tem que ter uma grande fábrica, uma Ambev, uma Kraft, um Itaú, um Bradesco. É isso que te torna um capitalista. É ter uma grande capacidade de produção e acumulação de capital. É isso. Na essência do termo, é isso. Esse cara não é um capitalista. Ele é só um cara que tem uma quantia razoável de dinheiro e ganha dinheiro pra falar porcaria na internet. Esse cara, eu tô falando de libanês que chegou aqui fugido da guerra que não falava nem português. Eu tô falando, mas eles não foram escravizados. Aí você pode red pilar também, né? Mas eles não foram escravizados, e porque eles não foram escravizados, eles chegavam aqui e eram vistos como gente. Aí você pode dar red pilada, mas aí tem um monte de cara, um monte de seu severino aí do Nordeste que abriu açougue, fez fazenda e não sei o quê. No processo de falência do meu avô. Não, um monte. Cita 500. 500. Na população de mais de 200 milhões. Dá nomes. Ah, tem um monte. Quais? Quais? Não é falar um monte. Eu não quero uma resposta genérica, eu quero uma resposta objetiva. Quais? Quem? Nomes. Porque chegar e falar, tem muitos, muitos, muitos quem? Muitos não define, muitos é no abstrato, não dá definição, não dá categoria, não dá nada. É só uma coisa vazia. É simples de entender. Quem comprou as propriedades que ele ia vendendo eram os próprios funcionários. Porque já tinham uma vida inteira de trabalho acumulado capital suficiente para isso, né? Lógico, não eram todas, e não eram todos os funcionários, mas essa transição no Nordeste aconteceu também. Lógico, muito menos mobilidade social, mas esse é o ponto, nunca vai ser muito. Só que você virar e falar que não tem nenhum, por que é uma injustiça? Porque esse ponto é foda, cara. Se ao invés de ter encontrado o Olavo, eu tivesse encontrado a Sofia Mazano, provavelmente eu estaria fudido até hoje de conta. Porque eu teria colocado na minha cabeça desde cedo que era impossível. Que todo mundo roubou. Que todo mundo herdou. Cara, ele encontrou o Olavo. Ele tá falando de... A sorte dele foi ter encontrado o Olavo. Que todo mundo teve uma grande vantagem. Não, então tá. Vamos lá. Eu quero 20 mil exemplos. 20 mil exemplos dentro de 200 milhões de pessoas, de gente que não tinha nada e ficou bilionário. Eu quero 20 mil exemplos. Não estou pedindo muito. 20 mil dentro de 200 milhões é muito pouca gente. Dá 20 mil. Porque você só fala em abstrato. Pessoas, pessoas. Que pessoas? Dá nome aos bois. Vai ficar discutindo as coisas no abstrato, sem materialidade, fica só um discurso vazio, sem lastro, que não tem como você auferir o que você está falando. É fácil fazer esse tipo de discurso, é fácil, não é? Você não tem que provar nada, só tem que julgar uma informação genérica e abstrata no ar. Foda-se a realidade. O que eu estou falando é verdade porque confia no pai, né? Várias pessoas, isso é parte de um princípio de fé. E outra, para um dar certo, quantos fracassam? Para pensar só nisso. Para um dar certo, quantos fracassaram? É que nem Bruno Perini, essa galera adora falar, não, porque tal pessoa investiu comigo e ganhou dinheiro. Quantos fracassaram? Eles nunca vão te falar de quantos fracassam. Nunca vão te falar. Nunca. É simples, eu vou te dar um exemplo da minha cidade natal. Lá tem 27 mil habitantes. 27 mil. Tá? Você sabe quantas pessoas lá você pode falar que realmente são capitalistas? Uma em 27 mil. Uma pessoa nessa cidade tem uma renda mensal de 3 milhões de reais. Uma pessoa. Se vir um fluxo de crise forte e derrubar o poder de... Um fluxo de crise forte que só derrube brutalmente o poder de compra do salário, a esmagadora maioria dos comerciantes lá quebra. Um fica de pé. E aí, o que ele faz? Ele pega esse um exemplo
em cima de 27 mil e esse exemplo é a regra. Não, ele é a exceção. Ele é a exceção que confirma a regra. Porque se eu for para minha cidade hoje, eu posso te dar nome de várias pessoas que tentaram abrir negócio próprio e quebraram, ou estão endividadas devido à crise vinda da pandemia, a recessão vinda da pandemia, a queda de consumo que a pandemia provocou, e não só a pandemia, a política econômica brasileira que vem sendo empregada desde 2015, do início do segundo mandato da Dilma, que vem provocando ataques sistemáticos ao salário do trabalhador, vem reduzindo o poder de consumo do trabalhador, consequentemente vem reduzindo o consumo do trabalhador, consequentemente toda a queda do consumo provoca a queda da arrecadação do pequeno comerciante. Não tem uma loja na minha cidade que eu entro que o cara não fala que tá difícil. Que eu vou conversar com o dono, o cara não fala que tá difícil. Porque é uma coisa de efeito cascata, não é, o cara não decidiu consumir menos, ele está consumindo menos porque o poder de compra do salário dele caiu. E é um efeito cascata isso, né? E que eu não teria essa vantagem, e que eu não teria acesso, e que é tudo um grande roubo, e que eu tenho que entrar num coletivo, e que eu tenho que lutar por acordos melhores, e que eu tenho que fazer a revolução, e que eu tenho que Não, cara, eu tenho que fazer o meu sistema, a minha revolução e foda-se, o resto não sou Jesus. Ninguém faz revolução sozinho não, querido. Ninguém. Você sabe como, por exemplo, que os trabalhadores dos bancos conseguem aumento de salário? Não é quando eles chegam para o dono do Bradesco, para o dono do Itaú, para o comandante da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil e fala, por favor, me dá mais salário. Não, é quando eles se organizam e fazem greve. É assim que consegue. Sabe quando qualquer trabalhador de uma fábrica grande vai conseguir aumento de salário? Quando eles pegar, parar na porta da fábrica, cruzar os braços e fazer greve. Aí eles vão ter aumento de salário. Que existe uma coisa, um abismo gigante entre a sua ideia de realidade e a realidade concreta. Historicamente, o trabalhador só conseguiu direitos lutando coletivamente. Historicamente, o Brasil não, o trabalhador só conseguiu mudar a sua realidade coletivamente. Historicamente, a humanidade só conseguiu alterar as coisas coletivamente. Você acha que foi um homem que fez a Revolução Francesa? Foi um homem que fez a Revolução Russa? Foi um homem que fez a Revolução Norte-Americana? Foi um homem que fez a Revolução Haitiana? Foi um homem que fez a Revolução Cubana? Ou pode pegar pela outra perspectiva, foi uma pessoa que deu o golpe de Estado no Brasil. Foi um processo coletivo. Várias pessoas se mobilizando para aquilo. Não foi só o Pinochet que chegou lá na casa do Salvador Allende e deu um tiro na cabeça dele e falou que agora ele governava. Foi um processo coletivo. Lógico que ali no caso do Salvador Allende tem forças externas, mas ainda assim é um processo coletivo. Um indivíduo só não faz história. Um único indivíduo não muda nada. Tá? É por isso que gente como, por exemplo, aquele cara ridículo do Ideias Irracionais só fala merda, né? Quando ele reduz tudo ao indivíduo, ai que você não faz nada sozinho. A todo momento você depende do trabalho de outras pessoas. Se não fosse um trabalhador produzir esse microfone que você está falando, um trabalhador colocar a internet para funcionar, um trabalhador colocar energia para funcionar, esse podcast não existia. Se não fosse um trabalhador manter o YouTube funcionando, no caso eu falo como modo de dizer, se não fosse um conjunto de pessoas trabalhando para colocar todos esses serviços operando, produzir todas essas mercadorias, esse podcast não existia. Se não fosse agora um grupo de pessoas trabalhando para produzir arroz, feijão, carne, você não teria comida no seu almoço, na sua janta. Você depende do trabalho de outras pessoas involuntariamente. Você querendo ou não, você depende do trabalho de outras pessoas. Sempre foi assim. O ser humano evoluiu, conseguiu se manter vivo ao longo do tempo por causa do trabalho teleológico e da sua capacidade de organizar o trabalho socialmente. É uma ignorância absurda você falar que é o indivíduo que faz as coisas. Você literalmente vai contra a natureza do ser humano, que é um ser social. É só ignorância o que você está fazendo, tá? Cristo não. Então assim, se eu tivesse encontrado essa galera, e aí que é o ponto.
Por mais que eu goste, sob o ponto de vista de um ser humano curioso, você vai ver que eu sou um cara muito curioso. Olhar todos esses caras... Cara, imagina quanta molecada de 10 ou 12, 13, 14 anos tá chegando nisso e pensando, puta, cara, não dá pra ser rico nem fudendo. Não dá pra ser rico, é tudo... E, tipo assim, ele fala, não dá pra ser rico, não dá pra ser rico. Dá exemplo, cara. Dá... Por que você não pega a tal pessoa, e vai listando, ó, tem aqui 50 mil exemplos? Né? É por isso que me irrita. A galera fala que eu sou muito. Que às vezes você fica muito nervoso fazendo react. Isso me irrita. Porque o cara pega e fala só em abstrato. Ou quando ele vai falar com materialidade, ele pega um exemplo. Não tem materialidade nenhuma. Não dá pra você oferir aquilo na realidade. Porque uma coisa você fala no campo abstrato. No campo abstrato, qualquer coisa funciona. Você cria, vai criando hipóteses, aquilo vai funcionar. O golpe é tudo herança, é tudo... Não tem mobilidade social, tamo fudido. É foda. Cadê a mobilidade social brasileira? Cadê? Quanto mais o tempo passa, mais o abismo social que a gente tem no Brasil, mais a concentração de renda aumenta. Se você pegar nos Estados Unidos, a mesma coisa. Se você pegar nos países europeus, a mesma coisa. E é o que a Maria Conceição Tavares fala. A economia que está sendo praticada vai culminar na brutal concentração de renda. Aonde isso mudou? Maria Conceição Tavares, por sinal, estava muito certa. Ela acerta naquela previsão de uma forma primorosa. Mas por quê? Ela é materialista. Porque ela sabe fazer análise econômica. Né? Sabe quem que fala a mesma coisa? Sofia Manzano. O Léo Péricles. O Ian Neves. Eu falo isso. O Humberto Matos fala isso. O João de Carvalho fala isso. O Gustavo Gaiofato fala isso. E cada vez mais o que a gente fala vai se comprovando. Porque a gente é materialista, porque a gente faz análise. A gente sabe fazer análise. Quando a gente fala alguma coisa é porque a gente já conferiu os dados, fez pesquisa, fez análise. A gente não tira as coisas da bunda. Ou não fala em abstrato. A gente não tira as coisas do CPTK não, querido. Por mais que esses caras sejam necessários pra caralho. Eu acredito, de verdade, que Gaiofato é necessário, que João Carvalho é necessário, que Ian Neves é necessário, que Elias Jabor é necessário pra corrigir os excessos lá do outro lado. Sim. A gente não quer corrigir excesso, a gente quer acabar com o capitalismo. Que são quais? Não existe racismo, pobre é um estorvo, vamos voltar pro capitalismo da Idade Média. É só mudar o mindset. Só mudar o mindset. Esses caras estão corrigindo... Cadê, cara? Os econocoach estão calados desde a surra. Eles colocaram em xeque essa direita que tava solta, falando. E falando sem inimigo. Inimigo não, falando sem oponente. Exato. Porque como essa direita nasceu? Ela nasce muito do Olavo também, claro, mas nasce de outras vertentes. Tem o movimento do Mises, que fez um trabalho incrível. O Mises é uma bosta. O Mises é uma bosta. O Instituto Mises Brasil é financiado pela Atlas Network. E como já bem me ensinou Francis Stoner Sanders, a Atlas Network recebe um financiamento bem espúrio. Tá? No Nordeste fizeram vários grupos de estudo, os caras têm história do Hélio, tem um monte de gente, foram várias nascentes ali, que foram todas se direcionando pra esse movimento meio... Você vê que até os discursos são todos parecidos, né? Todo mundo lê Mises, todo mundo lê Hayek, todo mundo lê Rothbard, aí um pouquinho lê isso, um pouquinho lê aquilo. Ninguém tá lendo Keynes, ninguém tá lendo as coisas da faculdade. Porque todo mundo... Ninguém tá lendo as coisas da faculdade porque esse liberalismo não é acadêmico. É simples de entender. Porque esse liberalismo se baseia no quê? No achismo de internet. O Mises tem um artigo que literalmente ele manda você imaginar a hipótese. Se você precisa imaginar a hipótese e a hipótese não existe, a conclusão que você chega nela é nula. Porque a hipótese não existe. Porque ela não é material, porque ela não é oferível. Ela é de Nárnia. Um discurso muito nisso, só que não encontrava meio todo mundo ideia radical. Ideias radicais, né? Sim. Tem um vídeo do Roncalha, onde ele analisa um vídeo do Rafael do Ideias Radicais, em que ele fala assim, a economia é como se fosse um hambúrguer. Daí, tipo, o cara já pausa assim, velho. Eu vi o Gaiofato reagindo a esse aí. É muito engraçado o Gaiofato. Então, assim, esses caras... São os dois juntos reagindo. Acho que são os dois juntos. Acho que são. Cara, se eu não me engano, são. Começa a ver aquilo, cara. Eu lembro que eu vi esse vídeo num ônibus lá no Nordeste, tava fazendo turnê lá, e eu tava ouvindo no ônibus na viagem. Cara, esse exato minha vídeo. cara começa a derreter, assim, aquela vergonha ali. Sabe quando você vê alguma cena que você não queria ter visto, assim, o cara... E é isso, eles são a educação, o fator de educação desse outro lado. Sim. Porque aí você ficou o quê? Essa direita ficou como?
Ela ficou exatamente como a esquerda ficou nos anos 70, 80 e 90. Eles ficaram Confortável. na autorruminância e na autorreferência, todo mundo marcando todo mundo, todo mundo marcando todo mundo, todo mundo crescendo, todo mundo crescendo. Tem umas criancinhas, cara, de 13 anos falando sobre economia, tu já viu Já isso, cara? vi. Não, porque a meritocracia, eu falo, caralho, isso tá muito errado, velho. Sim. Eu vi um investidor desses crianças falando que se ele tivesse tantos milhões, ele não ia comprar um apartamento porque ele ia botar 1 milhão não sei onde e ele ia ganhar os dividendos e aí ia alugar um apartamento. É Você muito doido. acha que esse pensamento não exerce contaminação na cosmovisão de uma criança? É. Não, porque é bonito, olha, essa criança é muito investidora. Então, assim, e aí a direita ficou se ruminando, se autorreferenciando, não tinha um oponente. Era só o fantasma dos esquerdistas. Sim, não o tinha... Olavo levantou, que tava lá, distante, o Foro de São Paulo. É. E aí, qual foi a imagem, qual foi o espantalho que eu coloco nós porque, porra, eu tô totalmente remexido nesse caldeirão, você também tá? Por mais que hoje em dia a gente esteja mais dissociado disso. Qual foi a imagem? Quando eu falava assim, esquerdista, o que você pensava na época? Esquerdopata. O que mais? O que ele estudou, o que ele leu, o que ele faz, como é a vida dele. Tenta criar um personagem pra esse cara. Putz, maconheiro, vagabundo. Quantos anos? 20, 18. Mora sozinho ou mora com o pai? Com os pais. Puta, quem paga a mesada dele? Papai. Faz faculdade do quê? História. Puta O bingo. É isso. Se veste como? Usa droga? Sandália. Opção sexual? Todas. Entendeu? Sim. Era isso. Uhum. Então o que você tinha? Você tinha a direita pintando esse quadro com uma solução de mundo tão simples quanto Nesse ponto ele tá certo. Os caras fazem isso mesmo, tá? Criaram um estereótipo, criaram um espantalho, ficaram batendo no espantalho, sempre solução simples para problemas extremamente complexos, tá ligado? Eu falo isso porque quando eu era mais novo, bem mais novo, eu olhava pro sistema carcerário e achava que aquilo funcionava. Quando eu comecei a estudar sistema carcerário, a primeira conclusão que eu cheguei é isso não funciona, tá? Não funciona, tá? aplica o que está escrito aqui nos economistas austríacos, que a gente vai virar a Nova Jerusalém. Sim. E quem são seus oponentes? Maconheiros, cirandeiros, caras encostados com 20 e poucos anos que moram com os pais sem responsabilidade, com sífilis ou com alguma DST, com um relacionamento aberto, um black power bem vagabundo, aquele cara que não é negão, ele é meio Racista. Isso foi racista em tantos níveis. misturado. E eles são tudo burro. São esquerdistas porque são todos burros. Caralho, se esse cara soubesse o quanto que eu gasto com livro. Eu gasto mais com livro do que com comida. E olha que eu tenho pouco dinheiro. Dá pra você ver como é que é a situação. De repente a gente senta com ele e já e toma um pau. Colossal. Colossal. Não, na moral, aquele debate da Renata Barreto com o Elias, eu assisti ele em off, né? Eu fiz alguns reacts dele. E cara, dá vergonha. Porque ela erra em coisa básica. Ela erra em coisa básica. Tá ligado? Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando como é que um professor aprovou um TCC dessa mulher. Aí depois eu lembro que tem gente que paga pra escrever TCC. Caralho, de onde veio esses caras? A Sofia Manzano também mandou muito bem no Pânico, não sei se tu lembra. Não vi. Ela mandou bem no Pânico. Mandou? Porra. Então, é isso. Aí tá lá o Pânico, aí tá lá o Emílio. Eu tô tranquilo aqui nos meus Não, quatro. a Sofia no Pânico, ela destruiu aquele pseudo-economista lá. Livro, segurando aqui, tô tancando todo mundo com Ludwig von Mises. Só que qual é o segredo desses caras? Desses todos esquerdistas? Os caras passaram 10, 15, 20, 30 anos estudando essa merda na faculdade. Eles são pagos pra estudar. É a profissão deles. E eles vão debater justamente sobre o que eles estudaram a vida toda. É surra atrás de surra. Só que qual o problema? Não é, o querido, só te ensinar uma coisa. Não é só estudar, não, filho. É uma mágica, é um instrumento de análise, chama-se dialética. O que faz o Elias ser bom perante a Renata não é só porque ele estudou, que o Elias é um cara muito bem preparado. Chama-se dialética. Materialismo histórico dialético. O que faz o Humberto ser o crânio que ele é, inclusive a minha maior referência, né? As minhas 3 maiores referências são Lélia Gonzalez, Angela Davis e Humberto Matos. Sabe o que os 3 têm em comum? Os 3 são dialéticos. É isso o que eles têm em comum. Você pega o Humberto Matos, ele não tem só toda a bagagem intelectual, ele tem uma ferramenta de análise que é perfeita. Materialismo histórico dialético. É simples assim, é fácil de entender.
Lembra daquela música do Rapa? Pois os cães farejam medo, né? Música não, né? Um pedaço da música. Pois os cães farejam medo. Os cães reagem através do seu faro, né? Quando eles farejam medo, eles vão pra cima. Quando eles farejam ameaça, quando eles percebem a ameaça, eles vão embora, né? Cara, depois da primeira surra do Elias, pum, todo mundo... Oh! Quem quer ser o próximo a ser meme? Ninguém. Então foi pedagógica. Sim. Lembra aquele negócio do big stick, que os americanos falavam, você tem que ter um stick muito grande e bater? Ele vem lá e play na mesa, aqui, ó. Play, quem vai sentar comigo? É tudo... Então, assim, esses caras, eles servem para corrigir excessos que esses caras foram pouco a pouco empilhando, grão de areia a grão de areia. Cara, tem uma passagem de uma poesia que o Tom Jobim recita. Ele fala, palmo a palmo me desmonto. Ele fala alguma coisa assim, ele fala, palmo a palmo me desmonto, de forma que já não me importo mais em me ver tornar planície. Eis que palmo a palmo me desmonto, até que não me importo mais em me ver me tornar planície. Ou seja, ele vai se desmontando, palmo a palmo, até que ele fica reto, até que ele some. Então, assim, foi um movimento contrário. Citaçãozinha do Mises, as coisas foram ficando tão confortáveis, que se tornaram hiperbólicas. Hiperbólicas em que sentido? Acaba com o SUS, hoje. Você acha que isso funciona no mundo real? Acaba com o SUS hoje. E rapidamente você vai ver como a iniciativa privada vai resolver os problemas antes que alguém perceba. Só que assim, quando você fica só entre vocês... Já viu o cara que gosta de rock, banda de rock, fã, aqueles gordão fudido de banda de rock? Sempre assim, né? Eu desenho persona pra tudo, esse é o meu trabalho. Aquele cara, 45 anos, 45 de BF. Rock Wins, geração Rock Wins, tá ligado? Calvo, aquele cabelinho meio arrumado, cabelo maiorzinho aqui. Camisa do Slayers, calça sempre muito grande, dobrada assim na barra. Butininha. Uma botina que ele comprou na Renner por R$ 129,90, aquela botina com as meio cor de café, com umas marcações vermelhas assim. E aí, quando eles se encontram e eles vão discutindo rock and roll, eles vão ficando cada vez mais agressivos. Porque você fala uma opinião mais agressiva, o grupo aplaude, a próxima vem, o grupo aplaude cada vez mais. Isso aconteceu aqui. Esses caras vieram, corrigiram numa pancada, corrigiram, né? Falaram, ei, vai ter resposta. Botaram em xeque os caras, né? E aí agora tá todo mundo meio aqui, ameaçando, assim, sabe? Briga de torcida. Não vou, me segura aí, não, me segura não. Então isso tem a função pedagógica agora. E eu reconheço. É valor no que eles fazem. Até porque eu sou um sujeito muito curioso, né? Eu quis mesmo ouvir o que os caras tinham pra dizer. Mas... eu não gostaria que o primeiro contato que o Matheus tivesse fosse com a Sofia Mazano dizendo que todo cara que enriqueceu por uma vantagem. Não queria. Ele fez o discurso dele falando que ele teve vantagens na vida, que o pai dele foi médico. E agora ele fala que não queria que o filho dele tivesse contato com esse tipo de coisa, porque eles falam que as pessoas têm vantagens. É só voltar no começo do vídeo, e você vai ver ele falando isso. Ah, não, eu tive uma vantagem, meu pai é médico. E agora ele fala que não existe isso. Tá vendo como é que é contraditório? Se você pensar bem, você pinça a contradição do discurso do cara facilmente. Não tem mistério, gente. É claro, porque seu filho será filho de um multimilionário. Não, é porque eu acho que dá pra enriquecer sim através do trabalho. E eu acho que se eu criar meu filho ao ponto dele não... Tem uma máxima protestante que fala que o homem se emancipa através do trabalho. Ela também é conhecida como o trabalho liberta. Sabe aonde ela estava escrita? Na porta de Auschwitz. Reconhecer que existe desigualdade no mundo, eu fracassei. Se eu criar um filho que vai falar uma cota é injusto porque é só o cara se esforçar como eu fracassei. Se eu criar um desses meninos de investimento que fala fino eu fracassei, cara. Me perguntaram uma vez, Ícaro, você ensina... qual a importância... Ícaro, qual a importância da educação financeira na vida dos seus filhos? Eu escrevi, nenhuma. Cara, foi show de hate. Como nenhuma? Serão herdeiros de merda? Nenhuma. Meus filhos não têm que se preocupar até a idade certa com grana. Eles têm que... Nesse ponto ele tá certo. desenvolver uma série de habilidades motoras, psicossociais, de criação, humana, catequese. Depois eles vão se preocupar Catequese... com grana. No próprio evangelho está. As maldades desse dia já bastam. Tudo a seu tempo. Meu filho não precisa saber de fundo imobiliário, quanto ele tem ou quanto custam as coisas. Ele precisa ser uma criança forte, confiante, amada e que aprende. Depois ele vai aprender de grana. Então assim, eu fico nesse dividido no... Sabe qual que é o melhor jeito de você aprender de grana? É morar sozinho, sair da casa dos pais. Quando você tiver que fazer sua própria comida, tá? Você pode fazer o curso de educação financeira que for. Sabe quanto você vai aprender a lidar com o dinheiro? Quando você tiver que pagar suas contas. Quando você tiver que comprar comida, pagar aluguel, pagar luz, pagar internet, arrumar dinheiro para isso. Primeiro mês que faltar dinheiro, vocês vão aprender a lidar com dinheiro. no coração. Do tipo, caralho, eu me interesso e eu sentaria pra conversar com esses caras.
Um segundo depois, caralho, esses caras me odeiam e acham que eu sou inimigo e responsável por um monte de desigualdade no mundo. Um segundo depois, foda-se, eles não me pegam na mão, não. É só assim que a cabeça fica, né? Tipo, foda-se, eu quero ver se eles têm uma arma que nem eu tenho. Ah, não tem mais nada aqui pra comentar, não. Eu acho que, tipo assim, é aquela parada. É só reparar como ele começa o discurso. Primeiro, não, eu era filho de médico, meu tio não tinha isso, sei o que, sei o que. Ele literalmente fala que ele teve vantagens e depois ele vai falar que não queria que o filho dele tivesse contato com ideologia marxista, com ideologia não, tipo assim, com teoria marxista, porque ia criar a ideia de que as pessoas só conseguiram as coisas porque tem vantagem, mas ele admite que conseguiu as coisas porque tem vantagem. Dá pra você, quando você presta atenção no discurso dessa galera, você vê que ele é contraditório, tá ligado? Você vê que ele é contraditório, né? Muito obrigado se você assistiu até aqui, tá? Aqui na tela tá os balãozinhos, tem a bolinha. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha com o amiguinho. Aqui tem outro vídeo também pra você, se você não tiver assistido. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima aí. Falou!